Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos fazer uns testes inicialmente aí. Pelo menos uma pessoa aí, duas pessoas me dizem que está ouvindo pelo chat, ou pode dizer pelo microfone também. Estamos sim. Estão, né? Estamos sim, professor. Beleza. A tela aí onde está aparecendo cálculo 2 e professor Dutra está aparecendo para vocês? O compartilhamento? Sim. Tá, né? Sim. Então, só vou fazer uma alternância aqui para ver se funciona, tá? Essa tela aqui onde aparece a minha pessoa tá funcionando também? Vocês estão me vendo aí, né? Sim, estamos vendo a sua câmera e a sua tela. Beleza, tranquilo. Só vou interromper a... Então, bom, pessoal, primeiro contato nosso aí, não sei se tem alunos aí que já tiveram disciplina comigo, mas eu sou o professor Emerson Dutra, tá? Até fiz um vídeo de apresentação lá na plataforma, não sei se alguém assistiu, mas o primeiro contato, né? Então, passar alguns informes aí sobre a disciplina, né? A aula de hoje são duas aulas online nós teremos. Essa primeira eu vou abordar desde o primeiro assunto aí, que é a introdução de integrais, né? Que é uma integral e por aí vai, até a parte de integração por partes, tá? E aí nós adentramos ainda para a segunda aula, que é frações parciais, e a gente vai percorrer até chegar em aplicações de integrais definidas, tá? O que eu quero pedir para vocês? Que vocês não interrompam, tipo, os estudos, né, semanais aí, tipo, não deixe acumular. Vocês devem ter verificado que são assuntos que precisam de uma dedicação, você precisa resolver vários exercícios, você vai chegar a vários momentos de errar, né, de chegar num resultado que não é compatível ali com o que está no livro, no material, né, mas com uma dedicação aí, você consegue compreender a essência do conteúdo e conseguir entender e fazer as atividades avaliativas aí que está sendo propostas, tá? Eu quero que vocês saibam que eu tenho total ciência na hora de preparar essas atividades, de tal forma que o nível seja, né, adequado, que não seja algo muito aprofundado, né, que vocês são um curso de licenciatura em Química, né, se fosse na matemática, quem sabe seria mais aprofundado um pouco, porque lá eles vão ter que dar aula desse conteúdo, né, vocês vão usar isso como ferramenta, né, então talvez vocês vão para uma pós-graduação e precisem dessas ferramentas também, no mestrado e doutorado, então a gente tem que tratar todos esses assuntos de uma forma bem formal, né, e mostrar todos os casos possíveis aí que podem ocorrer. Tá bom? Existe alguma dúvida inicial sobre a disciplina que vocês querem já aproveitar o momento e falar? Aproveitar o momento aí para... Hoje eu vi que eu achei 2 ou 3 alunos, acho que a Tatiana que está aqui, não sei se é ela que está aqui online, postou uma dúvida lá, e vocês devem ter verificado que diariamente eu estou tentando acessar e responder de imediato as dúvidas, né? Tá tentando colocar as resoluções. Não é possível, às vezes, eu resolver tudo, tá, gente? Não é possível, tá? Mas a maior parte aí eu estou tentando fazer isso. As atividades avaliativas eu vou colocar a resolução depois, tá? Após algumas semanas, tá bom? Agora, das listas, semanalmente eu estou colocando as resoluções, para que vocês possam ter um feedback aí de como resolver os itens, pelo menos boa parte deles, tá? Certo? Podemos começar, então? Ou querem falar alguma coisa? Não? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela do Paint aqui para... Boa noite, Maria. Vejam se vocês estão visualizando... vou colocar aqui, tá? Só um pouquinho, vou fixar aqui. Fixei. Vê se estão visualizando aí a tela do Paint aí, uma tela branca. Estão ouvindo minha voz? Estão vendo Sim, estamos vendo a tela em branco. Desculpa essas perguntas sempre repetitivas, porque como eu não tenho que ter esse feedback para saber se está correndo tudo bem, tá? Então vamos lá. Então, gente, a gente vai começar aqui tratando sobre a parte inicial de integrais, né? Que eu já tratei isso no vídeo, mas nunca é tarde para te voltar. Eu vou pedir uma
uma coisa para vocês. Eu estou só com o meu notebook hoje, sempre eu uso 2 telas, então dá para me acompanhar as mensagens, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida no momento que eu estiver tratando do assunto, use o microfone, que daí eu consigo minimizar a tela aqui e atender vocês aí na pergunta, tá bom? Porque eu não vou conseguir, às vezes, olhar aqui o chat, aqui, porque eu estou com uma tela só hoje, tá bom? Certo? Então, ok, está com o microfone. Você fala ok, certo, professor? Ok, certo. Beleza. Então, vamos lá. Então, integral, gente, né? O aluno, até teve um aluno que colocou lá na plataforma assim, professor, deu uma explanação sobre integral indefinida, né? E foi algo que eu tratei no primeiro vídeo, né? O que eu fiz no primeiro vídeo? E vou voltar a fazer aqui. Você tem uma função, tá? Você tem uma função. Que eu vou pegar aqui, por exemplo, uma função 1 sobre 4 vezes x à quarta, tá? Vocês viram no cálculo 1 como obter a função derivada. Estou enxergando bem isso aqui, gente? Pode falar. 1 sobre 4x à quarta. Aí vocês aprenderam como obter a derivada. Então, eu tenho um processo de derivação, vocês sabem derivar isso aqui, certo? Isso aqui vai ser x ao cubo. Aí o acadêmico vai perguntar, professor, como é que se realiza a derivada de uma função? Aí você precisa retornar ao que você aprendeu no cálculo 1, tá, gente? Vou ter que dar uma revisada aí. Então, dessa função aqui, 1 sobre 4x à quarta, derivando essa função, eu obtenho a função derivada x ao cubo. Se eu pegar a função 1 sobre 6, x à sexta, mais meio de x ao quadrado, eu obtenho a função derivando, né, x à quinta mais x. Se eu tomar a função 3x, a derivada dessa função é 3. Se eu pegar a função seno de x, a derivada dessa função é cosseno de x. Então, pegando uns exemplos para vocês visualizarem, tá, gente? Cosseno de x, se eu pegar essa função e derivar ela, vai ser seno de x. E uma última função como exemplo aqui. Se eu tomar e elevado a 2x, e aí vocês vão lembrar isso aqui lá das regras de derivação, vai ser 2e elevado a 2x. Tá? Então, acontece, essa coluna aqui é de funções que foram obtidas usando as regras de derivação. E aqui é uma função. Tá? Eu vou chamar essa função aqui de uma função f maiúscula aqui, ó, f de x. Tá? E aí, derivando essa função, que a gente usa aquele apóstrofo aqui, né, o sinalzinho, derivando a f de x, eu obtenho uma função f de x minúscula aqui. Então, o que nós chamamos de integral, tá? Ou processo de integração? É você fazer o processo inverso aqui. Em vez de partir dessa função e ir para a função derivada, eu quero fazer o processo inverso. Eu quero partir de uma função derivada e quero encontrar a sua primitiva, tá? Então, aqui eu tenho uma função primitiva, tá? Essa coluna aqui. Então, são funções primitivas. Então, qual é a primitiva de x ao cubo? 1 sobre 4x à quarta. Qual é a primitiva de x à quinta mais x? É 1 sobre 6x à sexta mais meio de x ao quadrado. Certo? Então, aqui eu tenho as funções derivadas, que é f de x minúsculo que estou usando, a notação. E à esquerda aqui é a coluna das funções primitiva. Tá? Então, a gente usa o processo de integração. Tá? Então, a gente usa o processo de integração para obter essa função primitiva. Tudo bem, tá aí, gente? Esse conceito inicial, entenderam? Tá? Então, o que acontece? A gente usa essa notação. Vou pegar aqui. Integral de f de x, dx, e como resultado a gente obtém uma função f de x maiúscula aqui, mais uma constante c. Então, o que acontece? Essa função f é a chamada função integrando. Integrando, tá? dx vai indicar para mim, ele indica variável.
ele indica a variável de integração. E esse símbolo aqui é o símbolo que é o chamado sinal de integral. Como resultado, gente, a gente obtém o que nós chamamos de integral indefinida. É o que nós chamamos de integral indefinida. Da função, no caso, né? Da função f de x. Então, se fosse uma função g de x, eu obteria a integral indefinida da função f de g de x. Se fosse uma h de x, então aqui pode mudar, tá? E aqui o dx também pode mudar, pode ficar dy, dz, dw, depende da variável que está sendo tratada, um dt, tá? Então ele indica a variável que eu estou integrando. Isso é muito importante para quem vai ver depois integrais duplas, triplas, que você envolve várias variáveis. Então, você tem que saber quem você está integrando naquele momento. Tá? E aí, uma dúvida que surge no processo é o seguinte: por que essa constante C? Por que a existência dela? Né? Porque vocês verem, a gente chama muito de que isso aqui, ó, essa função, essa integral indefinida, ela nos dá uma família de funções primitivas, tá? Eles nos dão uma família. Por que uma família? Se vocês notarem aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Se vocês pegarem, por exemplo, x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? Vou pegar aqui, vou voltar rapidinho aqui. É 2x, né? Tá. Vou pegar aqui. É 2x. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 3? 2x. Qual é a derivada de x ao quadrado menos raiz de 2? 2x. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 5 sobre 7? 2x. Então, todos eles obteve como derivada. Então, essa aqui é a função derivada. Então, tem aqui uma f de x nessa coluna, certo? No caso, uma f de x mais c. Né? No caso aqui é como se fosse mais zero, tá vendo? A constante fosse zero. Aqui a constante é 1. Peguei 2,1 aqui, né? Desculpa, aqui era um 3, tá? Aqui o menos raiz de 2, aqui o 5 sobre 7. Então, perceba, eu tenho uma... Só muda essa função para outra aqui, entre elas, essa constante, certo? Mas note que a derivada é a mesma. Ou seja, a derivada, né, dessa função aqui... Deixa eu mudar a notação aqui, não ficou legal, não. Tá? Vai ser a f de x. Tá? E aí eu quero fazer o processo, né? Então, se eu volto, se eu pego uma função 2x, eu faço a integração de 2x dx, né? Eu vou obter x ao quadrado mais c. Ou seja, eu tenho uma família de funções primitivas, tá? Que geram 2x como derivada, né? Se for fazer. Certo, gente? Ficou claro isso? Vamos lá, gente. Quero ficar falando aqui, vocês vão... Pessoal, por mais que a aula vai ficar gravada, tá? Vocês têm que participar, tá? Tá bom? Tá bom, vamos lá então. Aí tem algumas propriedades. Ah, não, deixa eu falar uma coisa antes. Deixa eu pegar aqui, só para relembrar. Aí vocês tinham regras de derivação, né, lá na cálculo 1. Aqui nós também temos regras de integrais, chamadas integrais imediatas. Tá? Então, o que nós temos aqui, tá? Tudo isso aqui são integrais imediatas. Tá? Ou seja,
A gente não precisa de muita manipulação algébrica, nada para poder calcular as integrais. Então, por exemplo, aqui eu tenho no 1, né, integral de 1 du. Né, então, é a integral de uma constante. Tá? Então, se eu tiver integral, por exemplo, integral de dx, isso aqui vai ser x mais c. Tá? Se eu tiver integral de 2 dx, isso aqui vai ser 2x mais c. Se eu tiver integral de 3 sobre 5 dx, isso aqui vai ser 3 sobre 5x mais c. Certo? Então, isso aqui eu estou usando a primeira regra aqui de derivação, de integração. Tá? Aí eu tenho a 2. A 2 é a seguinte. Se eu tiver integral, por exemplo, integral de x ao cubo dx. Note que o x está ocupando o papel do u, tá vendo? O n é igual a 3, note que o n tem que ser diferente de menos 1, senão você não aplica essa expressão aqui. Então, essa integral, né, de x ao cubo dx vai ser x ao cubo mais 1 sobre 3 mais 1. Está aqui, ó. Eu estou usando essa expressãozinha aqui, ó. Tá vendo? Mais uma constante c. Então, isso aqui vai ficar x à quarta sobre 4 mais c. Isso aqui é o mesmo, só para vocês, tem aluno que tem dúvida disso. Isso aqui é o mesmo que 1/4 vezes x à quarta mais c. Só muda a maneira de escrever aqui, tá? Mas é a mesma. Tá? Então, eu consigo aqui usar essas integrais, são chamadas integrais imediatas, tá? Todas elas. Tá bom? Nós vamos usar muito isso. Tudo bem, gente? Vamos lá. Será que colocaram só IA? Professor, eu estou tentando, eu estou buscando de novo lá no cálculo 1, porque, olha, eu não consigo entender muito bem, não. Eu estou sofrendo muito para entender. Quem está falando? É a Maria. Maria? É a Maria. Bem, Maria. Porque, então, assim, eu não consigo identificar, por exemplo, olhando, quando eu vejo, saber qual que eu vou utilizar. Eu fico perdida, assim. Qual que vai utilizar, né? Entendi. A minha dificuldade é entender, por exemplo, e eu sei que é a base lá de trás, que eu não consigo entender muito bem, que eu vou ter que retomar, porque eu não consigo entender, assim, bem. Às vezes eu até faço o cálculo, olhando os exemplos que tem, eu até consigo fazer o cálculo. Mas, sabe assim, quando eu faço, mas eu não sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, é uma coisa muito difícil para entrar na minha cabeça isso daí. E eu estou tentando, estou estudando. Uma coisa importante, Maria, é assim, não copiar apenas, entendeu? Porque assim, vocês vão encontrar bastante exercícios resolvidos na internet, em livros, entendeu? O ideal é assim, no primeiro momento eu estou meio que copiando, certo? Vamos supor, você está olhando lá a resolução, nesse nível, né, aí, copiando. Eu olho um exemplo parecido, mas não que eu saiba que eu... Então, mas aí a orientação, Maria, é tentar fazer assim, você fez acompanhando a resolução, certo? Depois, no segundo momento, você tenta fazer sozinha, sem olhar. Por mais que você erre, entendeu? Vai continuando, e aí depois você compara o que você fez com a resolução atual, entendeu? Ou a minha resolução que eu postei, entendeu? Como é que faz? Sim. E você vai conseguir identificar o caminho que você está tomando, entendeu? E aí é importante você tentar identificar o que te fez decidir por aquele caminho, você entende? Entendo. Na resolução, entendeu? Igual você está falando sobre o que eu vou fazer, né? Você está em dúvida em que forma utilizar, né? Isso. Entendeu? Então, por exemplo, aqui é só você comparar a integral que você tem com essas integrais imediatas. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma integral de 2 sobre 5x elevado a 4 dx. Você olha aqui que você tem uma variável, que é o x, elevado ao expoente. Então, quando você bate o olho nessas integrais imediatas aqui, de 1 a 21, logo você vai ver que ela se encaixa nesse padrão aqui, ó. De uma variável elevado ao expoente, tá vendo? E aí você aplica, entendeu? Eu tenho uma integral de ln, né?
Cadê? Aqui não tem, a outra. Vou pegar. Se eu tenho lá 1 sobre x dx, você vai bater o olho aqui e vai verificar que eu tenho uma integral de du sobre u. Isso aqui é o mesmo que integral de dx sobre x, tá vendo? Aí isso aqui vai ser igual a quem? A ln de x mais c. Então, você tem que comparar com essas expressões aqui, com essas fórmulas, entendeu? No caso, quando a integral é imediata, né? Entendeu? Mas é prática, viu, Maria? Tá? Não apavora, não. Tá? Essas coisas são práticas e com o tempo vocês vão pegando jeito. E o que eu estou cobrando aí é uma coisa que eu sei que vocês conseguem no decorrer do tempo, tá? Similar aí. Gostei da Maia participando aí. É isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Aí eu tenho propriedades, tá, gente? Vou elencar aqui 2 propriedades importantes. Integrais indefinidas, tá? A primeira é a seguinte: se eu tiver a integral da soma de 2 funções, soma ou subtração, tá? Isso aqui é o mesmo que a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Ah, professor, se eu tivesse 3 funções, seria a soma da integrais das 3 funções. Se fosse 4, por aí vai, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Um exemplo, tá? Integral de 1 sobre 5x à quinta mais 5x mais 2, uma integração na variável x, tá? Então, essa integral pode ser escrita como a integral de 1 sobre 5x elevado a 5 dx mais a integral de 5x dx mais a integral de 2 dx. E aí eu tenho uma outra propriedade, o seguinte: se k for uma constante, né, a integral, deixa eu afastar aqui, fica melhor. A integral de k vezes uma função f de x dx, k é uma constante, tá? Um número real qualquer aqui. Isso aqui é o mesmo que k vezes a integral da f de x dx. Então, usei a primeira propriedade, tá? Primeira propriedade, nessa soma aqui, e vou usar a segunda aqui, ó. Então, veja, quem é o k aqui? O k, vou pegar até de vermelho para vocês verem aqui, ó. Esse é o k, é um número real, também está multiplicando o x à quinta. Aqui o k é o 5, tá vendo? E aqui o k é o 2, que é a constante. Então, eu tenho 1 sobre 5, tá? Aqui eu vou colocar só para vocês enxergarem melhor aqui. Aí eu tenho vezes a integral de x à quinta dx, mais 5 vezes a integral de x dx, mais 2 vezes a integral de dx. Tá vendo? Então, o k vem para fora, multiplicando a integral, tá vendo? Então, continuando, isso aqui vai ficar 1 sobre 5. Aí vocês vão ver que essa integral aqui, ela se encaixa. Vou fazer aqui, ó, você vai lembrar, né, que a integral de u elevado a n du é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c. Isso tem que ter o quê? N diferente de menos 1, tá? Então, aqui vai ficar x elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1, mais 5 vezes, aqui o x é elevado a 1, ó, diferente de menos 1. Posso usar essa expressão de novo. Vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E 2 vezes a integral de uma constante. No caso aqui vai ficar x. E mais a constante c. Tá? Ou seja, cada integral dessa vai gerar uma constante. Vamos supor que C1, C2, C3. A soma dessas constantes gera essa constante para mim, que é o C. Tá? E aí, né, dando uma simplificada aqui, nós teremos aqui x à sexta sobre 30, né, porque aqui vai ficar 6 vezes 5, né? Aqui vai ficar
5 sobre 2 vezes x ao quadrado, mais 2x mais a constante c. Então, essa aqui é uma família de funções primitivas, né? Certo? Que se eu derivar ela, eu chego nessa função aqui. Então, essa função aqui é a minha fx maiúsculo que a gente viu no início lá. E essa função aqui do meio aqui, ó, essa função aqui, certo? É a minha f de x, né? Que é o resultado lá da função, certo? Acompanhado aqui, gente? Certinho? Perguntas? Então vamos lá. Se não tem pergunta, vamos continuar, né? Quer mais um exemplo? Não? Não, né? Deixa eu ver aqui, página 2, pegar uma outra folha aqui. Então, tem as anotações para ver o que tem que seguir aqui para falar para vocês, tá? Bom, mas nem sempre a gente consegue integrar usando integrais imediatas, direto, né? Batendo o olho ali, comparando com aquelas fórmulas e integrando. A gente tem que ver técnicas, né? Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma técnica chamada substituição, ou também chamada de mudança de variável. Tá? Mudança de variável. Certo? Então, vamos lá. O que acontece? Você vai usar as integrais imediatas após uma manipulação algébrica, ou seja, após um momento onde você vai definir, né, uma nova variável. Tá? No caso, a gente vai usar muito aqui o u. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo A. Integral de seno de 2x dx. Aí você vai lembrar, né, sua cabecinha aí vai lembrar, olha o balãozinho aqui. Né? Você vai lembrar que a integral seno de u du é igual a quem? A menos cosseno de u mais c. Então, essa é a integral imediata, você sabe, certo? Mas ela não dá para você aplicar ela direta nisso aqui, porque eu tenho seno de 2x, eu não tenho seno de x, certo? Se fosse seno de x dx, eu aplicaria direto e obteria a integral. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma mudança de variável. Então, a gente vai chamar o que está no arco aqui, né? Tem o seno de um arco, tá? Então, 2x não está multiplicando pelo seno, né? Para quem está com muita dificuldade em matemática aí. Eu tenho o seno de um arco, então 2x é o arco de seno aqui, tá? Então, eu vou definir aqui como u 2x. Então, eu estou pegando isso aqui, chamando de u, tá? Então, quando eu calculo a derivada de u, porque se eu substituo por u aqui, esse dx tem que também se transformar em du, certo? Porque tem que ficar tudo na variável u. Então, a derivada de u é a derivada de 2x na variável x, tá? Isso aqui vai dar 2 vezes dx. Então, o dx aqui está para simbolizar em qual variável essa derivada está ocorrendo, tá? E aí, o que acontece? A gente vai voltar na função aqui, e esse, deixa eu pegar aqui de vermelho para você enxergar. Esse dx aqui, eu preciso ainda pegar, aqui eu tenho 2 dx, então, quem é dx? Dx é du sobre 2. Então, no lugar de dx, eu vou colocar du sobre 2, certo? Então, fazendo essa mudança, então, o que nós teremos? Teremos que isso aqui vai ficar integral de seno de u vezes du sobre 2. Isso aqui é o mesmo que está multiplicando seno de u vezes du por meio. Então, esse meio é uma constante, daquela propriedade que a gente acabou de ver. É o k. Então, vai ficar meio vezes a integral de seno de u vezes du. E aí, nós temos aqui uma integral imediata.
tá? E aí nós teremos o quê? Isso aqui vai ficar meio, né, vezes menos cosseno de U mais C1. C1 é uma constante, certo? Isso aqui vai ficar menos meio de cosseno de U menos meio de C1. Isso aqui é a mesma coisa de menos meio de cosseno de U mais uma constante C. Então, nota que isso aqui é uma constante também. Ó. Menos meio vezes C1 gera uma nova constante, que é C, não importa qual é. Vocês viram anteriormente sobre a família de funções que a gente tratou. Isso aqui está na variável U. Eu preciso retornar para a variável original, que é a variável x. Então, mas quem é U? É 2x. Então, vai ficar menos meio de cosseno de 2x mais a constante c. Então, tem aqui a integral indefinida dessa função seno de 2x. Certo, gente? E aí? Todos em silêncio. Certo. Professor, Certo, né? Oi, pode falar. é o Fábio. Pode falar, Fábio. O senhor poderia só, não sei se é uma pergunta boba minha, mas em que situação eu irei usar, no caso, essas fórmulas ou essas contas? Você fala durante a disciplina ou fala na vida acadêmica, na profissional, você fala? Isso, não na acadêmica, mas na profissional. Na profissional? Vamos supor, eu vou usar isso em determinada situação. Então, Fábio, é assim, a minha formação é em matemática, né? E pós-graduação em matemática aplicada. Eu não tenho muito conhecimento da área química, certo? Sim. Eu conheço, sim, pessoas que, né, são formadas e pós-graduadas na área de química. Então, o que acontece? Na profissional, eu não tenho ideia de como seria, entendeu? Um exemplo prático para te mostrar. Mas o que acontece? Se você pegar qualquer curso de química do Brasil, todos eles têm as disciplinas de cálculo 1, cálculo 2 em sua grade curricular, certo? Então, não é só vocês que estão vendo cálculo 1 e cálculo 2, e dessa forma, entendeu? A ementa da disciplina de cálculo 2, com esses conteúdos, também é a mesma em todo o Brasil, certo? E aí, o que acontece? Na pós-graduação, mestrado e doutorado, existem disciplinas que vocês usam limite, derivada, integral. Se vocês forem, por exemplo, uma disciplina de estatística experimental, estatística de probabilística, vocês vão usar derivada, integral, entendeu? Se vocês forem para fazer um trabalho de pesquisa, certo? Não, assim, às vezes, um trabalho aplicado mesmo na área química, mas se for trabalhar uma pesquisa, às vezes vão ter que lidar com modelos matemáticos que envolvem integrais derivadas para que vocês consigam chegar num resultado, em dados, né? Entendeu? Sim. Tá. Não, porque, mas é curiosidade mesmo, é que para tudo a gente, assim, ela é usada, né? Tipo, a gente vai fazer arquitetura, usa bastante número. Também seria usada, nesse caso, arquitetura, engenharia? Usa também, engenharia. Tá. Arquitetura, Não é porque... eu conheço pouco, mas na engenharia, todas as engenharias utilizam muito cálculo. Não, isso, não. Cálculo diferencial. Então, beleza, era só uma dúvida, é porque tem um colega meu que faz, ele fala muito nisso e a gente tem dificuldade, eu mesmo tenho dificuldade, porque no ensino médio a gente não usou, eu nem vi essas então, no ensino médio vocês vão ver isso, tá? No ensino médio vocês vão, no caso viram, né? No ensino médio, conteúdos do ensino médio, são funções, né? Logaritmo, seno, tangente, né? Entendeu? Entendi. Obrigado, se você tiver dúvida, Fábio, no decorrer da semana e quiser orientações de materiais para estudar esses conteúdos do ensino médio, eu posso indicar alguns materiais, tá? Isso não... O que às vezes professor, eu não consigo é tirar as dúvidas do ensino médio, porque a disciplina é de cálculo 2, mas eu posso estar orientando, tá? Passando alguns materiais, orientando alguns vídeos. Tá bom?
Ok. Não, ok. Era só uma dúvida. Mas tá beleza. Tá bom, Fábio. Valeu. Bom, gente, vejamos esse segundo exemplo aqui, ó. Tá? Eu não consigo estabelecer, né, uma fórmula daquelas imediatas que consiga resolver essa integral. Tá? Mas o que acontece? Se eu chamar, por exemplo, definir, né, o x ao quadrado mais 1 como u, tá? Então perceba, ó, se eu chamar, só fazer alguns testes, só para vocês verificarem, ó. Se eu definir, né, definir. Se eu definir como o x, o que vai acontecer? Na hora que eu derivar o du, eu vou ter dx. E aqui eu tenho cosseno de x ao quadrado mais 1 dx. Então eu não obtive o restante aqui, tá vendo? Então a minha escolha não foi uma escolha legal. Não foi boa essa minha escolha. Então eu vou chamar aqui de u x ao quadrado mais 1. Tá? Que a derivada de u vai ser 2x, aqui é uma constante, derivada da constante é zero, vezes dx. Certo? E aí eu tenho que du sobre 2 é x dx. E aí acontece, se você reescrever essa integral aqui, ó, da seguinte forma, cosseno de x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1 é o arco desse cosseno, tá? Vezes x dx, né? Não é seno. Então eu tenho aqui o u, e aqui eu tenho du sobre 2. E aí eu consigo escrever essa integral como integral, né, de cosseno de u vezes du sobre 2, que é igual a meio vezes a integral de cosseno de u vezes du. E aí, de novo, você vai lembrar, né, das fórmulas imediatas aí, que a integral do cosseno de u du, isso aqui é o mesmo que seno de u mais c. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a meio, né, vezes quem? Seno de u mais uma constante C1. Tá? Que aí nós teremos que vai ser igual a meio de seno de u mais meio vezes C1. Isso aqui é uma constante, ó, tá? Porque uma constante meio, né? Multiplicado por outra constante dá uma constante. Então isso aqui vai ficar igual a meio vezes seno de u mais uma constante c. E aí eu estou na variável u, vou voltar para a variável original. Então isso aqui vai ficar igual a meio vezes seno de x ao quadrado mais 1 mais uma constante c. Então, essa é a integral indefinida dessa função aqui, ó. Tá? Essa função. Certinho? Mais um exemplo aqui, tá? Vai ficar bem detalhado aqui essa parte. Essa parte é bem importante, a parte inicial aqui de mudança de variável. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, integral de dx sobre x vezes ln de x, tá? Eu vou definir aqui, no caso, o u como sendo ln de x. Por quê? Porque eu sei que a derivada de u é 1 sobre x vezes, no caso, dx. Tá? Por quê? Se eu reescrever essa integral, eu tenho 1 sobre ln de x vezes dx sobre x. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o mesmo que dx sobre x. Então, eu consigo aqui substituir por u, e aqui vai ser quem? du. Tá? Então, nós teremos aqui a integral, tá? A integral de 1 sobre u du. E aí você, de novo, vai lembrar, tá, das integrais imediatas, que é a integral, tá, de du sobre u é ln de u.
mais a constante C. Então, aplicando isso aqui, vai ficar ln de U mais a constante C. Mas quem é a variável original? Né? É o x. Então, aqui vai ficar ln de x mais a constante C. Então, eu substituí no U a expressão que era equivalente a U. Tá? U. Tá bom? Certinho, gente? Beleza. Essa é uma técnica de integração, tá? Chamada mudança ou substituição. E aí nós vimos uma outra técnica chamada integração por partes. Integração por partes, certo? Nós temos que a integral de U vezes dv, tá? Não vou entrar aqui nos detalhes que já abordei na aula lá. Tá? O que acontece? Eu tenho que conseguir escrever a integral como sendo uma função U vezes uma outra expressão dv. E a integral dessa função vai ser U vezes V menos a integral de V vezes du. Tá? Então, qual que é a dúvida, né? Como escrever, né? Como chegar nessa situação aqui, né? Quem vai ser o U, quem vai ser o dv, tá? Aí eu ensinei para vocês, não é uma regra que está em livros didáticos ou coisa do tipo, tá? É coisa de macete, tá? Eu tenho aqui logaritmos, funções logarítmicas, tá? Eu tenho aqui inversas trigonométricas, eu tenho aqui as algébricas, tá? Eu tenho aqui as trigonométricas, e eu tenho aqui as exponenciais. Isso aqui é para escolher o U, tá, gente? Então, você vai do L para o E aqui para escolher o U. Então, por exemplo, tá, vou pegar aqui. Integral de x vezes seno de x dx. Eu tenho que o seno é trigonométrico. O x é algébrica. Então, da logaritmo para exponencial, quem vem antes é algébrica. Então, eu vou definir o x como u e vou definir todo o restante como dv. Tá? E aí nós temos que u vai ser o x e a derivada de u vai ser 1 dx. E nós temos dv, que é igual a seno de x dx. Para obter quem é v, nós vamos calcular a integral de seno de x dx, que no caso aqui é uma integral imediata. Tá? Que vai dar menos cosseno de x mais uma constante C1. Tá? Uma outra maneira de visualizar também, que é menos prática, assim, para quem está começando, né? É sempre escolher como U o que é fácil de derivar. Mais fácil de derivar, tá? E dv, que é mais fácil de integrar. Mas isso é quando tem mais experiência, tá? Se vão pegando mais práticas, vocês vão acabar esquecendo essa ideia do Liat aqui, dessa regrinha, e vão acabar sendo mais automático, né, nas escolhas aqui. Então, acontece. Então, nós temos que a integral de x vezes seno de x dx vai ser u, que é o x, vezes v, que é menos cosseno, vou colocar só menos cosseno de x, tá? Vou deixar constante para somar depois. Menos a integral de v, que é menos cosseno de x, tá? Vezes du, que é dx. Então, nós teremos aqui menos x vezes cosseno de x, mais a integral de cosseno de x dx. Tá? E aí nós temos que isso aqui vai ficar menos x vezes cosseno de x, mais
seno de x mais uma constante c. Essa constante c é a soma dessa integral com aquelas com C1, tá? Com todas as constantes envolvidas aqui, tá? Vou tirar uma única constante. Então, essa é a integral indefinida dessa função x vezes seno de x. Certo? Bom, vamos ao segundo exemplo aí. Tenho integral de t vezes e elevado a 2t dt. Aí, de novo, gente, tá? Se você analisar aqui, o t, ele é algébrico. O e elevado a 2t é exponencial. Tá? Então, quem vem primeiro? Algébrico. Então, eu vou definir como u, sendo t, e aí eu tenho que a derivada de u é dt. Então, note que a variável aqui é t, tá? Não é x. Aí, dv, que é o restante aqui, tá? Vou chamar aqui dv, aqui u, vai ser o e elevado a 2t dt. E aí nós temos que v vai ser integral de e elevado a 2t dt. Note que já não é mais imediata. Você tem que usar aqui mudança de variável, que foi a técnica anterior, para você conseguir calcular essa integral. Então aqui, vou colocar aqui, não vou calcular, mas vou fazer o... Então aqui eu vou usar mudança de variável. Tá? Então, por exemplo, aqui vocês teriam que chamar de novo, vamos chamar de W, tá? W seria 2t, né? Aí você teria dw seria 2dt, e aí dw sobre 2 seria dt, e aí você teria quem? A integral de e elevado a w vezes dw sobre 2, que ficaria meio vezes a integral de e elevado a w dw. Isso aqui ficaria meio de e elevado a w mais uma constante C1, vamos supor aqui. Tá? Então, é isso que eu fiz. Tá? Então, isso aqui vai dar meio vezes e elevado a 2t mais uma constante C1. Tá? Certo, gente? Deixa eu fechar aqui para não confundir a cabeça de vocês aqui. Tá? Então, voltando, né, eu quero calcular essa integral aqui, né? Certo? Então, a integral de t vezes e elevado a 2t dt, isso aqui vai ser u, que é o t, vezes v, que é meio vezes e elevado a 2t, menos a integral de v, que é meio vezes e elevado a 2t, vezes dt, que é o du. Então, eu estou seguindo essa expressão aqui, gente, tá? Tudinho. É uma fórmula, tá? Da integração de partes aí. Isso aqui vai ficar t vezes e elevado a 2t sobre 2, menos meio vezes a integral de e elevado a 2t dt. Nós já calculamos essa integral aqui, nós sabemos quanto dá. Então, vai ficar t vezes e elevado a 2t sobre 2, menos meio vezes meio de e elevado a 2t, e aqui mais uma constante c, que é a soma de todas as constantes envolvidas aqui na integração, tá? Então, repetindo aqui a primeira expressão, aqui vai ficar 1/4 de e elevado a 2t mais a constante c. Então, essa aqui é a integral indefinida que nós queríamos encontrar dessa função t vezes e elevado a 2t. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Professor, teve um momento assim que eu me perdi ali. Se o senhor puder me explicar de novo, onde que surgiu aquele W que eu me perdi? Por que W ali? O W, vou voltar aqui, tá? Quem está perguntando? É a Maria. Maria, vamos lá, Maria.
Tá vendo aí a tela ou não? Como é que tá? Cadê? Tá abrindo. Agora, tá vendo, né? Tá, né, Maria? Enxergando aí, né? A tela. Maria? Não tô, professor, não tô conseguindo ver. Não tá conseguindo ver a tela aí com escrita? Agora sim, agora sim. Tá, né? Então, beleza. Vai me acompanhando aí, tá? Tá. É porque é o seguinte, Maria, ó, eu vou até pegar uma caneta aqui de outra cor, tá? Vou pegar aqui um laranjado. Eu precisava encontrar quem era V, tá? Então, para encontrar o V, eu precisava integrar o dV, que é o e elevado a 2t dt, que é essa integral aqui, certo? Ela não é uma integral imediata, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, integral de e elevado a t dt, isso aqui era imediata, seria quem? E elevado a t mais a constante c, mas não é assim. Eu tenho e elevado a 2t. Então, eu precisei usar a mudança de variável, que é aquela primeira técnica que nós vimos aí, antes de integração por partes. Então, lá a gente não chamava de U, só que como eu já usei U aqui, para não ficar confuso para vocês, eu usei uma outra variável, que é o W. Certo. Que nós chamamos de mudança de variável ou substituição, então eu vou mudar a variável, só que em vez de para U, para não confundir, porque eu usei U aqui, eu estou usando o W. Ok. Entendeu? Então ele tem o papel do U mesmo. Entendi. Tá? Então, W é igual a 2T, dW igual a 2dt, mas eu tenho dt aqui, né? Então por isso que eu isolei o dt, e aí substituí. Entendeu? Aqui ficou o W, né? E aqui ficou o dW sobre 2. Entendeu? Ok, agora eu entendi. Aí, como eu tinha isso aqui, voltei para cá, entendeu? Certo? Certo. É porque eu fiquei Bom, um pouco desatenta e aí eu não tinha entendido onde tinha surgido o W ali. Mas agora eu entendi. Então, é porque como vocês vão perceber, às vezes numa integral só, vocês vão ter que usar mudança por variável, integração por partes, então toda hora vai aparecer U, V, então às vezes é ideal você tomar uma nova variável, um W, entendeu? Uma outra letra, para não confundir, né? Entendeu? Tá. Ok, professor, obrigada. Tá aberto aí, gente, para vocês fazerem perguntas, tá? Finalizei aqui o que tinha preparado para hoje. Eu vou tentar fazer isso que você falou, professor. Vou buscar lá na base, porque, de fato, eu vejo que a minha dificuldade é mesmo essa defasagem mesmo lá do ensino médio. Eu entendo que não é da disciplina, né? Que não é. Sim. Mas é uma defasagem mesmo da matemática, da base, que é difícil a gente conseguir, né, em pouco tempo, conseguir recuperar tudo, né? Que precisa. Toda essa base de matemática, que às vezes essas ferramentas que a gente não foi desenvolvendo ao longo do ensino médio, né, e que quando chega numa situação dessa, você precisa estar usando e a gente não, na hora, né, essa que é a minha dificuldade. Eu entendo que não é da disciplina e que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, né. Então, Maria, se vocês perceberem nos meus vídeos, é claro que, né, tem muito a melhorar, mas eu tento, assim, sempre puxar alguma coisa lá do ensino médio, né, tipo dizer, isso aqui a gente consegue fazendo isso, né? Isso aqui é aquilo. Então, eu estou tentando criar algumas pontes, né? Eu não consigo, por exemplo, voltar no conteúdo todo, mas eu consigo fazer pontes para que vocês possam ter onde procurar, entendeu? Depois o assunto, entendeu? Ok. Para quem está com muita dificuldade, volta lá na parte de integração lá inicial, entendeu? Aquela parte de integrações imediatas lá, tenta fazer uma por uma, tentar entender aquelas mais simples, entendeu? E aí vai fazendo, não precisa às vezes fazer todos os exercícios, entendeu? Mas faz aí 50%, 30% de tal forma que você tenha confiança do que está fazendo, entendeu? Entendi. Tá? Tentar ter confiança do que tá escrevendo, né? Não simplesmente copiar, né? É isso aí. Valeu, professor. Obrigada. De nada, Maria. Uma que tem raiz, você fala... Tá, vamos fazer muito em raiz. Eu acho que eu sei qual que é a sua dúvida, senhorita. Vamos ver. O pessoal tem dúvida nisso aqui, gente. Quer ver? Ó? Que aí é a questão de
lá do ensino médio também. Eu até expliquei isso nas videoaulas e tive o cuidado de mostrar isso na resolução também, para vocês enxergarem. Quer ver? Ó? Quando vocês têm isso aqui, gente, ó, sei lá, raiz cúbica de x ao quadrado, por exemplo. Eu consigo escrever essa raiz aqui, gente, como x elevado a 2/3, tá vendo? Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de x, eu consigo escrever como x elevado a meio, porque o expoente do x aqui é 1, e o índice da raiz que não aparece aqui é o 2, porque isso chama-se raiz quadrada. Então, o que eu tenho? Eu tenho raiz enésima de x elevado a m, que é um m, tá? M e n. Então, isso aqui é x elevado a m sobre n. Então, eu consigo escrever qualquer raiz enésima na forma de potência. Tá? É isso que facilita as contas aí. Então, se eu tenho, por exemplo, a integral, sei lá, de raiz quadrada de x. Isso aqui é o mesmo que integral de x elevado a meio dx. E aí você tem, na sua cabecinha aí, né, ou com os estudos, que a integral de u elevado a n du é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante c. E o n tem que ser diferente de menos 1. Então, o meio é diferente de menos 1. Então, eu tenho que essa integral vai ficar, né, x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais a constante c. Aí eu tenho meio mais 1, aí você tem que fazer uma continha, né? Tem que lembrar de novo para o ensino médio lá, tem que igualar os denominadores, não é isso? Lembra disso? MMC e tal, coisa e tal. Isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Então, vai ficar x elevado a 3 sobre 2. 3 sobre 2 mais c. Isso aqui é o mesmo que 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2 mais a constante c. Tá? Então, isso aqui é o resultado da integral. Certo, senhorita? Ou não viu? Senhorita Elaine. Pediu uma com raiz aí, gente. Eu fiz, vocês viram? Conseguiram visualizar eu fazendo? Resolvendo? Sim, Elaine. Na avaliação tem as diferentes. É que não dá para a gente tratar todas aqui, você entende? Então, Alisson, se você viu o início da aula, a aula de hoje a gente vai até integrar isso por partes, tá? A parte de fração parcial a gente vai fazer na próxima aula online, tá? A gente tem um tempo delimitado aí, eu até extrapolei já o tempo. A gente tem que seguir essas orientações aí. Agora eu tenho espaço para vocês perguntarem a respeito do assunto que eu tratei aqui com vocês. Mais perguntas, gente? Professor, não sei se você tem aquela lista, por exemplo, aquela lista 1 que você passou, aquela questão, a letra P. Mesmo eu fiquei muito confusa com aquela letra P, não entendi muito bem eu tive dificuldade para entender aquele processo não sei se você tem aí a lista, a letra P, daquela lista 1. Lista 1, você fala a lista de exercício ou atividade avaliativa 1? A lista de exercício que você passou.
da primeira semana, então. Lista 1, da primeira semana. Aham. De integral indefinido. Aqui, tá? Tá. Letra P. Então, esse item aí, eu acho que coloquei a resolução para vocês, não coloquei? Então, mas aí mesmo eu vendo a resolução, eu não consegui entender como que foi aquele processo, como que é, assim, eu olhei a resolução, eu vi que você colocou. Mas mesmo assim, se você pudesse dar uma voltada, se tivesse tempo de dar Tá, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, vou tentar abrir ela aqui, tá? Pra vocês visualizarem aqui. Vê se estão visualizando a tela aí, do Punch aí. Então, né? Sim. Beleza. Só copiar aqui, tá? O item. Letra P, né? Deixa eu anotar aqui. P, beta de x, x vezes a raiz quarta de x, é isso mesmo, né? Mais secante de x vezes a tangente de x, é isso, né? Tá bom. Deixa eu pegar um resultado aqui que vocês vão usar. Tela aqui. Só um pouquinho, que hoje eu estou com uma tela só e está meio complicado aqui. Tá? Beleza. Pronto. Para quem está acompanhando aí, gente, é a lista 1. Tá? Lista 1, não é atividade avaliativa, não. Lista 1, item P, tá? Tá assim. A função é θ de x, θ de x igual a x vezes raiz quarta de x, certo? Mais a secante de x vezes a tangente de x. É isso mesmo, né? Beleza. E aí nós queremos calcular a integral de θ de x dx, que é a variável x. Tá bom? O que eu quero chamar a atenção para vocês, ó. Eu tenho a integral de x vezes a raiz quarta de x mais secante de x vezes a tangente de x na variável x, que é dx aqui, certo? Usando aquela primeira propriedade da soma de funções, eu tenho duas funções envolvidas aqui. Tá? Ó, eu tenho uma função aqui, certo? E eu tenho uma outra função aqui. Tudo bem? Então, eu vou ter integral de x vezes a raiz quarta de x dx, mais a integral da secante de x vezes a tangente de x dx. Tá? O x é o arco da secante aqui, tá? O x é o arco da tangente aqui, tá? Então, não está multiplicando o x para a tangente, não. É o secante de x vezes a tangente de x. E vezes dx aqui. Aí acontece. Vai voltar aquilo que eu falei para vocês antes, né? Se eu tenho lá, por exemplo, no caso aqui, ó, integral vai ficar x vezes x elevado a 1 sobre 4 dx. Por quê? Ó, o expoente do x aqui é 1 e o índice da raiz é 4. Então, fica 1 sobre 4, tá vendo? E o expoente do x aqui é 1. Você acompanhar isso, gente? A raiz aqui, eu reescrevi a raiz quarta de x elevado a 1 como uma potência. Tá? Isso é importante. E acontece,
Essa integral aqui, gente, é uma integral imediata. Lembra que eu falei sobre vocês olharem para as fórmulas que vocês têm disponível? Se vocês olharem uma por uma aqui, vocês vão encontrar, deixa eu ver qual que é. É a 12, ó. A 12 tem aqui, ó, integral da secante de u vezes tangente de u, né? Vezes du é igual a secante de u. Então, isso aqui, tudo aqui, essa integral, é quem? É a secante de x, mais uma constante C1. Uhum. Consigo visualizar, gente? Sim, Acompanhou? agora sim. Entendeu? Essa integral aqui é uma integral imediata. Não preciso fazer nada para dizer, ó. Eu vou usar a fórmula número 12, lá das imediatas. Que está aqui, ó. Tá? Não sei se ficou claro essa parte aí. E eu preciso agora resolver essa primeira integral aqui. Essa primeira integral vai ficar integral. Note, eu não estou integrando essa primeira parte ainda. Só estou manipulando, ó. Eu vou conservar a base. Eu tenho um produto de duas potências de mesma base, né? Conserva a base, soma quem? Os expoentes. Então, 1 mais 1 sobre 4. Tudo isso dx mais a secante de x mais C1. Entendeu? Aí eu preciso, no cantinho aqui, né? Fazer 1 mais 1 sobre 4. Tem que igualar os denominadores, né? Porque aqui é 1 e 4, tem que igualar. Aqui vai ficar 4 sobre 4, aqui vai ficar 1. Isso aqui é 5 sobre 4. Então, eu tenho integral de x elevado a 5 sobre 4 dx mais a secante de x mais C1. E aí eu vou agora lembrar, né? Aqui a 2, ó, que o elevado a n, vou usar para calcular essa integral. Então, vai ficar x elevado a 5 quartos mais 1 sobre 5 sobre 4 mais 1. Aí mais uma constante C2, tá? Mais secante de x mais C1. Tá? Vou fazer do ladinho aqui. Continuar. Isso aqui vai ficar x elevado a, de novo, faço as continhas, né? 5 sobre 4 mais 1. Isso aqui eu vou ter que igualar os denominadores de novo. 4 e 4. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 4. Eu fiz 9 sobre 4. Então, eu tenho 9 sobre 4 e 9 sobre 4 mais secante de x. Aí, C1 mais C2 gera uma nova constante. Tá? Uma outra constante. Tá? Isso aqui vai ficar 4 sobre 9 vezes x elevado a 9 sobre 4 mais a secante de x mais c. Tá? Então, essa é a nossa integral indefinida. Tá? Nós queremos encontrar aí. Entendeu agora? Ok. É. Tá. Ok? É isso, né? Como você falou no início, eu preciso treinar, porque, né, olhar assim e treinar. Fazer. Vou fazer isso. Tá? Certo? Então é isso, gente, tá? Ok, professor, obrigada. Já passou o tempo aí, eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí, tá? Esse primeiro contato aí, tá bom? Desejo aí bons estudos para vocês, entendeu? E lá na plataforma estou tentando auxiliá-los da melhor forma possível, tá? E os vídeos que eu estou gravando, eu não tenho eles gravados, tá? Eu estou gravando semanalmente para disponibilizar para vocês aí. Essas listas também não estão resolvidas, estou resolvendo uma por uma para ajudar vocês aí nos estudos, tá? Sei que é complicado aí a disciplina para quem não é da área, entendeu? Mas vamos lá, gente, tá? Não desiste não, vamos estudar, tá? E estou aí para auxiliá-los. Eu acho que tem a Leandra também que está acompanhando vocês aí, eu acho que de maneira mais informal pelo WhatsApp, não sei, nos grupos. É uma pessoa fantástica para ajudar vocês aí, tá bom? É isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Forte abraço. Até mais.